vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Júlia, sou acadêmica de medicina do 8º período e me encontro na minha semana de provas. Comecinho de novembro, na verdade mês de novembro, comecinho de novembro, nossa, eu tenho vontade de apagar isso, né, perdida no tempo. Mas finalzinho de novembro que estamos, última semana de prova, minhas provas acabam dia 30 e depois disso eu de férias oficialmente. Porém, antes disso tem que passar por essa semana ainda, hoje é uma segunda-feira. Eu ainda não tive prova essa semana, hoje é o único dia da semana que eu não tenho prova. Amanhã eu tenho duas provas de medicina legal e dermato, então eu estou na saga hoje. Gente, vocês escutaram meu celular tocando? Aí eu fui orar DDD 21, DDD 61, e aqui de onde eu moro é 22, né? Aí eu fiquei olhando, falei assim, velho, não vou atender isso não. Fogos. Flamengo até hoje, tá? Coisando de fogos. Enfim, aí eu olhei e eu falei assim, vou atender isso não, hein? Só que era a moça do intercâmbio. Eu já falei pra vocês aqui que eu vou fazer um intercâmbio mês que vem. Eu vou viajar dia 12 de dezembro. E eu tô aqui pendente ainda pra explicar o que pra vocês. Era a moça do intercâmbio querendo confirmar algumas informações. Enfim, já falei pra vocês que vou viajar. Vou mostrar tudo aqui pra vocês no canal, gente. Mas tô esperando entrar de férias pra poder fazer vídeo de como eu faço meus intercâmbios. Porque eu que faço tudo, gente. Eu que decido tudo, pra onde eu vou, escola, tudo isso eu que resolvo. Eu não faço com agência nem nada. Então, vou explicar tudo pra vocês. Estou bem ansiosa pra fazer esse vídeo porque é uma coisa que eu gosto muito. E ver que vocês se interessaram também me deixou assim... Eles vão gostar disso no canal. Então vai ser um conteúdo diferente pra vocês. Eu já fiz vários intercâmbios. Não sei se vocês sabem ou se já viram algum vídeo eu falando, mas já fiz muito intercâmbio pra um monte de lugar. Já fui pra Califórnia, já fui pra Austrália, já fui pra Londres, enfim. Fiz intercâmbio pra vários lugares, tudo eu que faço. Então vai ser ótimas dicas, diquinhas de ouro pra vocês aí, pra quem tá a fim de fazer algum tipo de intercâmbio. Enfim, vou falar tudo pra vocês. E agora me acompanhem nessa saga. Vou falar um pouquinho da medicina legal, que é a minha matéria. A gente tá acostumada a ter, pediatria, né, blá, 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 enfim. Mas muita gente não conhece essa matéria de medicina legal. E o que seria isso? É basicamente, gente, a medicina forense, que vai estudar basicamente seres que não estão vivos, né? Pessoas mortas. E essa matéria, gente, é uma matéria muito interessante, porque, assim, é muito legal. Hoje eu tava lendo, já tinha lido algumas coisas, né, terminei de ler ontem todo o material, e hoje eu tava revisando mais cedo, que eu, tipo assim, é uma coisa fluida, flui a matéria, porque é tão legal a matéria, que, assim, nem é aquela coisa sacrificante de ler. A única coisa é que você tem que decorar muita coisa, né, até porque você aprende, tipo assim, os sinais, tipo assim, a pessoa tá morta. Aí você tem vários sinais que identifica se a pessoa morreu 5 horas, 24 horas, 72 horas. Aí tem vários sinais, é muito legal. É tudo assim, o processo fisiológico. Se você não souber a base da fisiologia, infelizmente você também não vai conseguir entender muita coisa do que está acontecendo no corpo da pessoa. Mas é muito interessante, vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Algumas coisas. Depois vou contar também uma situação num dos próximos vídeos. Enfim, não vou contar nada agora sobre essa prova de medicina legal. Mas deu uma treta na V1, porque a prova foi muito difícil. Ele fez, tipo assim, mais de 10 modelos de prova. Enfim, e é isso, gente. Vamos começar. São 5 horas da tarde, hoje já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu treinei, gente. Treinei hoje. Fui pra academia. Era o quê? 6h40 da manhã. Treinei, fui na costureira pra ver a roupa do meu interno, que já é nesse sábado. Então também vou mostrar tudo pra vocês. Mas fui, aí fiquei estudando até tarde. Fiquei estudando, almocei, fiquei estudando à tarde. Depois fui na vista de pediatria. E agora voltei e estou começando esse vídeo. E antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like, seu comentário aí, pra estar ajudando a gente a crescer com o canal, essa família linda que tá se formando. Eu tenho já meus inscritos aí, fiéis. Todos os vídeos comentam. E assim, a gente tem uma interação bem legal, porque eu respondo todo mundo. Então fica nessa troca de experiência, muito gostoso. Muito obrigada mais uma vez. Pra quem não me segue no Instagram, não deixe de se inscrever lá, @healthmaju e @majulemos, pra estar ligadinho ao vivão aqui no que acontece nessa vida corrida que a gente tem. E mesmo assim, eu ainda fico aqui me preocupando em mostrar um pouquinho pra vocês, mostrar que nada é impossível. Então vamos lá, vamos começar aqui. Bom, gente, como eu sempre mostro, porque sempre tem gente nova no canal, eu uso esse aplicativo GoodNotes, que é o aplicativo, mas esse aqui é o GoodNotes, que é o aplicativo que eu uso para estudar. Esse meu iPad é o iPad 6ª geração, que é o iPad que dá para usar com o Apple Pencil. Então, vamos usar o Apple Pencil aqui para mostrar para vocês. Aqui no Google Notes eu separo tudo em matérias, certo? E eu estou estudando, então, medicina legal. Vamos ver aqui medicina legal. Aí já tem a pasta da V1 aqui, e aqui são as matérias da V2. A V2 está com bem menos matéria. Aí, no caso, as matérias.
psiquiatria forense, toxicologia forense, estuda assim a ação das drogas no nosso organismo, aí vê o álcool, cocaína, opioides, enfim, todas as ações das drogas. Aí aqui tem sexologia em relação a abuso sexual, aborto, o que é aborto, enfim, né? Tem umas coisinhas também. Aqui, a quarta aula é tanatologia forense, que são aqueles aspectos que eu falei pra vocês. Como ver lá se a pessoa morreu, se tem muito tempo. Aí, assim, mostra os fenômenos cadavéricos, que no caso são os fatores que você vê que a pessoa aqui, ó. Aqui são os fatores que você vê que a pessoa tá morrendo, é possibilidade de morte. Aí tem perda da consciência, abolição de tônus, perda da sensibilidade, isso tudo aqui são fatores que podem estar presentes quando o paciente ele está com possibilidade de morte. E aqui tem os outros fatores que dão certeza de morte. Aí tem resfriamento paulatino do corpo, rigidez cadavérica. Isso aqui, ó, gente, é uma coisa muito, muito marcante, a rigidez cadavérica, que se dá pela falta de metabolismo. Ou seja, a gente tem aumento de lactato no corpo e aí vai deixando o corpo rígido. Aí tem espasmo cadavérico, manchas de hipóstase e livores cadavéricos, enfim. Aí tem várias coisas que você vê que estão relacionadas com esse aspecto de morte. E aqui na aula da tanatologia forense 2, que é a parte 2 da mesma aula, tem muitas imagens, olha, gente, não é muito legal não. Olha aí tem aspecto de mumificação, tem várias coisas. Eu já li toda a aula, todas as aulas, gente, e agora eu vou vou reler todas elas novamente. O que eu fiz para estudar medicina legal? Eu usei o mesmo método que eu usei no último study vlog para estudar para gineco, que foi o quê? A leitura dinâmica. Eu falei pra vocês que eu ia ficar estudando basicamente com essa leitura dinâmica a semana inteira de provas. E assim, gente, eu vou falar a verdade, me adiantou pra cacete. Muito, me adiantou muito. Essa leitura dinâmica consiste no quê? Você lê de forma rápida, mas entendendo o texto. E essa leitura você vai fazer como se estivesse lendo um livro mesmo, sem marcações. Porque assim, pela minha experiência, eu percebi que quando eu fico marcando com marca-texto, eu me perco um pouco. Eu fico só marcando e, assim, o ato de marcar faz com que eu me perca na situação. Porque assim, na minha mente, quando eu tô marcando, eu tô falando assim, tá, eu tô entendendo. É pra ser assim, mas não é assim. Se você parar pra perceber, às vezes você lê um parágrafo, marca o parágrafo inteiro, e aí quando você vai falar assim, tá, o que eu peguei desse parágrafo? Você não pegou nada. Então, eu tava percebendo que eu estava fazendo muito isso. Eu tava marcando as coisas sem pensar, sem raciocinar sobre aquilo. E isso estava me atrapalhando muito. Então, o que eu adaptei? Eu peguei, falei assim, agora eu não vou marcar mais. Tanto que vocês viram aqui que os textos nem estão marcados. Não vou marcar, vou ler igual como se estivesse lendo um livro mesmo, como se estivesse lendo uma história. E eu vou tentar entender aquilo. E aí, eu não marquei as coisas só mais importantes depois, quando eu tava revisando já, que eu fui ler de novo e aí eu fui marcando. E, muito importante, cadernos de apoio. Cadernos de apoio são muito importantes. Eles não são pra fazer resumos, eles são pra fazer meio que... Liz está falando aí, Liz, se você estiver vendo esse vídeo, dá pra escutar tudo que você fala no corredor, tá bom? Cadernos de apoio servem para quê? Para concatenar ideias, fazer esquemas, nada de fazer resumo. Vou mostrar pra vocês como fica. Por exemplo, peguei aqui tanatologia forense, aí eu comecei a escrever. Olha, fiz aqui, ó, um resumo. Isso aqui é praticamente a matéria inteira, gente, que tem na transcrição, certo? Então, ó, o caderno de apoio serviu para... Gente, quase caiu minha caneca de café. O caderno de apoio serviu para concatenar a ideia. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então, esse método de ter o caderno de apoio também está me ajudando muito. Porque eu leio e depois venho pro caderno e faço mais ou menos um apanhado de tudo aquilo que a transcrição abordou. Então, gente... Muito bom, gostei muito desse método, recomendo, muito melhor do que fazer resumos direto. Assim, como eu estou em semana de prova, eu preciso ser o mais ágil possível. Quando eu não estou em semana de prova, obviamente eu uso outros métodos de estudo. Porém, como eu estou em semana de prova, eu preciso ser ágil, né? A gente precisa ver um apanhado de coisas muito mais rápido do que... Assim, eu não posso ficar um dia inteiro estudando uma aula, não posso fazer isso. E infelizmente, quando eu estou fazendo resumos mais elaborados e tudo mais, eu gasto praticamente isso. Eu fico basicamente um dia inteiro, assim, que eu perco estudando uma matéria só. E eu não posso fazer isso em semana de prova, infelizmente. Então,
esse método me ajudou muito. Leitura dinâmica mais caderno de apoio, ok? Ok. Agora vou começar a revisar a matéria. Vou dar mais uma lida em sexologia, que foi uma matéria que, assim, eu só li, mas li de longe. Agora eu vou ler fazendo esqueminhas no caderno, no meu caderno de apoio. E aí, vamos começar por aqui, né? Já vamos botar o Forest aqui. Gente, eu deixei pra comprar uma árvore nova no Forest aqui ao vivão pra vocês. Vamos comprar uma árvore. Gente, o Forest é esse aplicativo aqui que eu uso, que é um aplicativo que me ajuda a não ficar mexendo no celular enquanto eu estou estudando. Hoje eu já estudei por 99 minutos, então fica aqui certinho. Aí você vai acumulando as moedas. Por exemplo, 30 minutos dá 10 moedas. Então, ó, vou comprar hoje uma árvore nova. Vamos na tenda. Aí eu tava até olhando as árvores. Eu gostei de uma árvore que é rosinha. Pra vocês que não sabem, a minha cor preferida é rosa, tá, gente? Ó, eu gostei dessa, olha que linda. Flor de cereja. Ah, pra quem pergunta, gente, meu celular é em espanhol, porque eu fiz um intercâmbio pra Madrid no começo do ano, né? E aí fui estudar espanhol, lógico. E minha professora tinha falado, bota o celular na língua, que ajuda muito. Em relação a VMAP e tal, ajuda muito. Porque você tem um monte de palavrinha que você vai aprendendo, né? E acabou que eu mudei e não troquei. Ai, que gatinho lindo, gatito. Acho que vai ser a flor, coisa de cereja lá mesmo. Ai, olha que linda essa. Amei, ginkgo. Mas eu acho que vai ser flor de cereja mesmo, gente. Minha cara, né, gente? Ao contrário. Super healthy. Ai, bonita essa também, ó. Mas vai ser aquela mesmo. Já tô terminando de ver aqui. Eu acho que tem... Ai, agora já começa a vir arbusto. Ah, essa é bonita, essa rosa. Ai, olha que linda também. Mas eu quero árvore. Vamos comprar árvore. Coisas inúteis no meu vídeo, no meu estilo de vlog. Gente, não me batam. Vamos comprar. Desbloqueei, lá vai, ó. Minhas moedas estão indo embora. Ah, foi tudo embora. Tá bom, vamos lá, a gente vai estudar mais, vai ganhar mais. Consegui, botei aqui minha arvrinha. É isso, vamos começar, né, galera? Vamos lá. Então, gente, como eu já falei pra vocês, eu tenho estudado pelo iPad com o meu caderno de apoio. Esse meu estudo é uma leitura dinâmica, basicamente. Então, eu leio sem fazer marcação quase nenhuma no iPad, né, no material, e vou anotando pontos chaves no caderno de apoio. Isso tem me ajudado bastante a agilizar os estudos, principalmente quando tenho muita matéria para revisar ou ainda nem li para revisar. E tem me ajudado bastante mesmo. É o que eu tenho recomendado, principalmente no último study vlog que eu fiz, estudando obstetrícia, que tinha muita matéria, então eu tinha que agilizar bastante. E esse método me ajudou bastante. Então eu recomendo a vocês tentarem esse método com o caderno de estudo, já anotando tópicos, anotando partes mais importantes, para depois, no final, você poder ir lendo e relembrando os pontos mais importantes, os principais pontos, né? Que isso eu acho, assim, essencial. É fazer, como vocês podem ver aí, fazer esquemas, evitar o máximo de texto possível que você puder. Sempre fazer esquema, fazer tabela, fazer... anotando tudo com pontos chaves mesmo, que eu acho que isso é um gatilho mental para poder lembrar do que você leu. Então, e também é um apoio, né? Por isso eu chamo de caderno de apoio, porque depois, quando você termina de ler, você tem que pensar, o que eu reti dessa matéria? E aí, a partir do momento que você pensa isso, você tem que puxar alguma coisa de algum lugar. E o caderno de apoio é esse ponto-chave, da onde você vai puxar as ideias para poder ir relembrando as coisas. Então, eu super recomendo mesmo para você que acha que se perde no meio das aulas, na hora que está estudando se perde, ou não consegue lembrar direito. Isso é de extrema importância. Inclusive, eu gostei muito dessa matéria, de estudar essa matéria. Foi uma matéria bem legal, que eu consegui criar bastante esquema. Então, lembrando basicamente tudo em cima de esquemas. Então, é isso, gente. Recomendo vocês. Tentem bastante mesmo, porque vale a pena nesse método. Gente, vamos lá. Algumas situações aqui. Tá caindo. Gente, vamos lá. Terminei de ler a aula de sexologia e usei 2 ciclos do Forest de 30 minutos. Então, eu usei mais ou menos 1 hora pra ler, pra revisar a matéria. Eu consegui pegar bem. Lembrando que essa matéria, gente, ela, como tem muita parte do direito envolvida, ela tem muito artigo. Assim, por exemplo, essa aula de sexologia, ela pegou muito a parte de aborto, né?
Aí eu vou falar pra vocês um pouquinho aqui o que tem na lei falando sobre isso. A gente tem um artigo, a gente tem vários artigos no caso. O artigo 128, ele fala sobre o aborto em si. O que seria o aborto? O aborto é qualquer ato que haja morte fetal entre o período de nidação, né, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, que ele vai nidar no endométrio, enfim, é a nidação. E então, gente, lembrando que a nidação não é o encontro, tá? Não é a fecundação. Eu falei que deu a entender que é como se fosse a fecundação, mas não é a fecundação. Nidação é quando tem a implantaçãozinha lá do óvulozinho com o espermatozoide já fecundado no endométrio. Enfim, é o momento em que ocorre essa nidação e até o momento anterior à expulsão do tampão mucoso. Essa expulsão do tampão mucoso, ele meio que fala que o bebê vai nascer. Então, quando tem essa expulsão de tampão mucoso, quer dizer, ó, o bebê vai nascer, hein? Então, o aborto é qualquer ato que faça o bebê tenha sofrimento fetal e faça o bebê a morte do feto entre a nidação e antes da expulsão do tampão mucoso. Quando é após a expulsão do tampão mucoso, a gente já tá no trabalho de parto. Então, quando tá intraparto e pós-parto, a gente tem o infanticídio. Então, vamos lá. Aborto é enquanto o bebê está dentro da barriga da mãe e não ocorreu a expulsão do tampão mucoso ainda. Depois que ocorre essa expulsão do tampão mucoso, a mulher entra em trabalho de parto. Então, intraparto e pós-parto é infanticídio. Então, vão ter várias leis e artigos que vão estar relacionados aí. E esse artigo 128, ele determina essa situação, né, de relação de aborto, infanticídio, parto, gravidez. Eles falam, fazem essa ordem cronológica. E após isso tem outros artigos. Nesse mesmo artigo, ele vai falar sobre os atos médicos. O que seria então, em qual situação que o médico vai agir realizando aborto e que não vai ser ilegal. Vai ser em duas situações. Em situação em situação de estupro, que todo mundo sabe, quando tem estupro e tem consentimento da mãe em abortar, o médico pode abortar de forma legal, né? Tem também outros casos em que a mãe não tem consentimento e o médico aborta. Isso aí já é errado, ok? Mesmo se for estupro, vamos lá, mesmo se for estupro e o médico vai poder abortar, certo? Só que se não tiver consentimento da mãe, é ilegal. Então, vai ter essa situação em que tem consentimento da mãe e foi por estupro, ou então, quando não tem outro meio de salvar a vida a não ser abortar. Então, tem essas duas situações. Situação sentimental, que fala aborto sentimental, que é o aborto em que ocorre o estupro, e aborto terapêutico, que é esse aborto em que não tem como salvar a vida não tem outra forma de salvar a vida da mãe se não fizer o aborto. Então essas são as formas legais. Tem uma forma em que o aborto pode ser legal. Ele é ilegal, mas ele pode se tornar legal, que é o aborto eugênico. É um aborto em que o bebê, você já vê na ultrassom e diversos outros exames intraútero, em que o bebê, ele é, por exemplo, anencéfalo ou tem algum tipo de malformação fetal que vai impedir ele a vida quando nascer. Só que isso é ilegal, gente. Só é legal quando entra na justiça e aí por processos de jurisprudência que a gente fala, vai ser meio que permitido esse aborto. Então o médico vai poder atuar abortando o bebê. Porém, é legal, só vai ser legal se passar por esse meio de processo jurídico, vamos dizer assim. E qualquer outro caso que não seja esse que eu falei, vão ser ilegais. Aborto sentimental, que a gente fala, que é o aborto quando, assim, a mãe não quer porque não tem condição de cuidar, por exemplo. Isso é ilegal, não pode. Aí, aborto, tem tipo de aborto também, que é o aborto, até esqueci esse. Aborto por motivos de honra, que é, por exemplo, o pai engravida a filha. Só que aí tem duas situações. O pai engravida a filha, o ato sexual foi por consentimento da filha. Se foi, o aborto é ilegal, certo? No caso, questão de honra seria assim, em famílias que não vai aceitar a filha ter filho do pai. Então, isso seria uma questão de honra, né? Vamos dizer assim. Isso é ilegal. Porém, se o pai estuprou a filha, aí sim seria um caso, não seria aborto de honra, não seria aborto por questão de honra, seria um aborto sentimental. O aborto sentimental, então, é o aborto por estupro, em qual, se a mãe consentir, pode abortar. Esse é um assunto extremamente delicado, né? Principalmente no meio médico, porque tem muitas clínicas que fazem aborto de forma ilegal, infelizmente. Assim, não vamos discutir questões
éticas aqui, né? Não quero nem expor expor a minha opinião aqui em relação a isso. Porém, seria muito mais fácil se, não, já falando que não queria expor minha opinião, mas já expondo, que assim, já tem muita clínica de aborto, né? Que é ilegal, colocando muitas mães em risco. Às vezes elas nem têm muita noção do risco que estão correndo, cobrando muito caro. Os médicos cobram muito caro, não sei quanto é, mas acredito que seja muito caro. Deve meio que, né, por ser uma situação ilegal, ele já cobra caro ali por ele já estar fazendo aquilo. Então, assim, na minha cabeça, eu não sou a favor, deixando claro aqui, não sou a favor do aborto, ok? Ok. Porém, na minha cabeça, o aborto poderia ser legalizado por questões de saúde, né? Eu, como profissional de saúde, tô falando super sincera pra vocês, gente. Eu não abortaria, vamos dizer assim, não abortaria. Porém, se uma pessoa, ela tem na cabeça que ela não quer ter aquela criança, né? Se ela não quer ter aquela criança, o ato dela abortar, o fato de ser ilegal não vai impedir que ela aborte. É isso que eu tenho na cabeça. Isso vai fazer com que ela se exponha a diversos riscos, né? Ela se exponha a essas clínicas clandestinas e aquelas que não têm condição, porque muitas não têm, vão se expor a diversos outros meios, como por exemplo, o uso de medicamentos. Quem não consegue esses medicamentos vão usar de ferramentas, vamos dizer que é ferramentas mesmo. As mulheres, elas enfiam as coisas dentro do útero para poder abortar. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, é uma questão, eu acho que o aborto hoje em dia já é uma questão de saúde pública, porque isso é falado abertamente, né? Essa questão do debate do aborto é falado abertamente pro público. Então, assim, o que eu penso, se eu engravidasse, abortaria? Não abortaria, certo? É uma opinião minha. Porém, pergunta assim, Maju, profissional de saúde, você gostaria que o aborto fosse legalizado? Eu iria falar, independente de questão religiosa, porque questão religiosa é uma coisa intrínseca a mim, certo? É uma coisa intrínseca a mim. Independente de questão religiosa, até porque pela minha religião o aborto não é aceito, vamos dizer assim. Então, tirando o fato de questão religiosa, tirando o fato de Maju pessoa, questão médica, questão de saúde, eu falaria, o aborto deveria ser legalizado, para que a gente possa ter clínicas especializadas para atender a saúde da mulher. Essas mulheres, elas não é só porque por uma questão religiosa, vamos dizer assim, uma questão da lei, essas mulheres, elas merecem ter um atendimento, né? Se ela não quer ter essa criança, ai de mim julgar ela, certo? Então aqui, eu estou dando a minha opinião. Em momento algum eu tô querendo impor nada pra ninguém. Se a pessoa não quiser abortar, não aborta, ok, pode ter opinião, mas eu estou mostrando meu pensamento como profissional de saúde, futura profissional de saúde, trabalhando nessa rede que é complexa, né? Então, pensando na saúde mesmo, pensando em questão de saúde pública, eu já expus minha opinião. Enfim, vocês não são obrigados a pensar que nem a mim, mas eu expus uma opinião. Sei que muita gente aqui que me assiste tá um pouco ligada à área de saúde, né? Até porque pra me acompanhar, por fazer medicina e tal, provavelmente muita gente que tem interesse, pelo menos, mesmo que não participe da área, mas tem interesse nessa área, por achar interessante, né? Então eu tô falando sobre a minha opinião aqui, né? Então finalizou o assunto, agora vou continuar. Muitas coisas aqui que tem muitos detalhes, né? Mas é uma matéria bem legal, tô gostando bastante de estudar. Vai depender de como o professor vai cobrar na prova agora também, né? Agora eu vou dar uma pausa para... eu ia falar para jantar, porque já são 10:50 e senão vou ficar muito tarde pra comer se eu não comer agora. Eu ainda tenho 2 refeições pra fazer, então assim, fica complicado, né? Então eu vou pausar rapidinho aqui, pausa, tic-tac, pra poder rapidinho comer. E aí vou continuar a estudar, porque minha vida está sendo essa, durante a semana de prova. Meus amores, voltei, apaguei um pouco a luz, ficou um pouquinho mais escuro. Mas é pra ficar com foco assim, ó. Eu gosto quando fica assim, com foco da luz. Me ajuda na atenção. E aproveitei, comi tilapinha com molho teriyaki zero que eu trago dos Estados Unidos. Infelizmente eu não acho aqui, como meu pai foi agora recentemente, ele trouxe pra mim o estoque. Então fica muito bom, peixinho com teriyaki. Aí fiz uma saladinha lá com alface e tal. E é só isso, minha janta não tem carboidrato nenhum. E fiz aqui na minha canequinha, fiz um chazinho de frutas silvestres, ó. Aí frutas silvestres tem amora, morango. Só pra dar uma... Ou beber uma coisa, ter a sensação de tá bebendo uma coisa. Eu não gosto de beber café à noite, não.
Só bebo quando eu tô com muita vontade de tomar café. Mas eu não bebo pra ficar acordada não, porque não dá certo, né? Então vamos voltar aqui. Vou estudar agora a aula de tanatologia, que é aquela aula que eu mostrei pra vocês das fases de putrefação, as fases da decomposição do corpo, né? Eu tô apostando isso na questão aberta, então vamos focar um pouquinho, certo? Certo, vamos começar. Gente, vamos começar aqui, botar o Forest, botar 30 minutinhos, e é isso, vamos lá. Gente, eu já tava revisando a matéria, eu já tinha lido todo o material e eu tava revisando, e aí eu comecei a ler as partes da transcrição juntamente com o meu caderno de apoio que eu pude criar e consolidar o conhecimento, explicando. A gente já é comprovado cientificamente que a maneira mais eficaz de você aprender um certo tipo de coisa é explicando para outra pessoa, mas já como não tenho outra pessoa aqui, eu simplesmente estava falando para mim mesma. E eu também estava até tomando um chazinho, porque já estava tarde. Então, eu prefiro não tomar café, né? Não é legal, porque atrapalha o sono. Pelo menos o meu sono atrapalha. Então, eu prefiro tomar um chazinho mesmo. Mas aí, gente, ó, eu fui anotando os pontos-chave. Já tinha anotado, né, no caderno de apoio. Mas aí, eu sempre penso que a gente escrevendo no papel, a gente ajuda a consolidar ainda mais o conhecimento. Então, eu sou super defensora de sempre ter um papel para escrever ou alguma coisa assim. Eu vou tentando arrumar as ideias na minha cabeça e a partir desse momento que eu vou arrumando as ideias, eu já vou falando para poder ir lembrando e mentalmente criando maneiras de criar um raciocínio. Isso é muito importante, é criar um raciocínio na sua cabeça. Não adianta você só ler o material e falar, tá bom, tá entendido. Não, não está entendido. Só está entendido quando você cria um raciocínio. E esse raciocínio ninguém vai poder te dar. Você vai ter que criar esse raciocínio, porque às vezes a melhor forma de lembrar de uma matéria, de uma pessoa, não é a mesma que a sua. Então, assim, memorizar, cada um tem sua forma de memorizar. A gente quer aprender, mas tem vezes que não tem como só aprender. Não tem como aprender. A gente não tem tempo, às vezes, para isso. Então, tem que criar um raciocínio para poder você, pelo menos, lembrar daquilo na prova. Por mais que você não lembre para a vida, mas para a prova você tem que lembrar. E esse método de memorização é muito importante. Você criar o seu método de memorização. Falando, escrevendo, como é esse método? Então, a gente tem que descobrir. O meu é anotando e falando depois. Isso funciona super pra mim, mas tem gente que não funciona. Então, acho importante você descobrir o seu método. Ninguém vai poder falar pra você como é esse método. Gente, terminei aqui a aula de tanatologia forense 2. Eu acho que nem deve faltar muito tempo aqui pra bater o segundo. Um minutinho que tá faltando aqui pra bater o tempo do Forest. Eu fiz 2 ciclos de Forest nessa aula de tanatologia forense. Usei bastante o caderno de apoio pra fazer esqueminha mesmo, mas foi bem tranquilo, eu tô gostando bastante da matéria, então não tá sendo nada demais, assim, já são 10h40, gente, então, assim, pra mim, eu não tô no meu limite de estudar, eu falei pra vocês já que eu não gosto de estudar até tarde, porque eu realmente fico muito cansada, só que hoje eu estou de boa, tô peace and love aqui estudando. Bom, vocês vão ver o barulhinho que vai fazer. Hoje eu tô de boa, mas eu não vou continuar estudando não, porque a prova amanhã é cedo. Se a prova fosse um pouquinho mais tarde, eu ia até ficar estudando um pouquinho mais tarde. Porém, eu priorizo muito meu sono em semana de prova, gente. Assim, eu priorizo mesmo meu sono. Só no caso extremo, se eu tiver com muita matéria atrasada, e mesmo assim eu não consigo adiantar matéria até de madrugada, não. Sem condições. Enfim... Amo esse barulho, às vezes até me dá susto esse barulhinho. Não sei se vocês já repararam nessa camisa, mas essa camisa aqui eu comprei quando eu fui no show do Jonas Brothers. Foi próximo ao meu aniversário. Na verdade, não foi no meu aniversário não, mas foi próximo ao meu aniversário, quando eu tava em Orlando esse ano, em agosto. Aí é o nome do tour, ó, Happiness Begins Tour, que é o show, foi o primeiro show dele, gente, de volta ao tour, depois que eles voltaram, né, eu sou muito fã deles, então foi muito bom, enfim, eu queria falar sobre essa situação. E, gente, vou falar, esse vídeo, esse study vlog, vai acabar por aqui, inclusive já até acabei com o meu chazinho, o chazinho tava gostoso, o chazinho de frutas vermelhas é top,
Mas esse story vlog acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das diquinhas. Amanhã eu faço a prova de manhã e logo depois já tenho que começar a estudar. Provavelmente eu vou no supermercado e tal, até porque eu já falei pra vocês que eu não gosto de parar minha vida em semana de prova. Eu gosto de continuar fazendo minhas coisas normalmente. Então vou até tentar marcar a unha, porque vocês viram aqui, ó, está uma situação essa unha. Mas eu vou no supermercado também, que tá faltando umas coisas pra eu aqui na cozinha, enfim, né? E tem prova de dermato 6h45, mas é bem tranquilo, só tem 2 aulinhas pra prova. Então assim, tá bem suave. Vai dar pra estudar durante a tarde, de boa. Bom que a matéria fica fresquinha na cabeça. E é isso. Espero que tenham gostado de mais um Study Vlog. Eu amei estar aqui com vocês. E assim, não desistam, tá? Se vocês estiverem também vendo esse vídeo em semana de prova, mesmo se não estiver em semana de prova, é cansativo sim. A gente vai ter decepção. E quando eu falo decepção, é em relação a, por exemplo, as notas, e não só as notas, em relação a tudo que a gente faz, vamos ter decepções sim, porém, temos que aprender a lidar com isso. Isso nos deixa mais fortes. A gente tem que entender que a gente precisa de certas situações para poder amadurecer, né, gente? Hoje em dia eu vejo que eu sou outra pessoa. Desde quando eu entrei na faculdade, já passei por tanta diversidade. Já vou pro 5º ano de faculdade ano que vem. Então, assim, eu sou outra pessoa, mas por conta das dificuldades. Não foi eu não fui moldada só por momentos de sucesso, momentos em que eu estive bem. Eu fui moldada pelos momentos de dificuldade, momento que eu tive que ter resiliência, disciplina. Então acreditem no processo. Vejam essas situações que vocês estão passando, que vocês passam só em relação à faculdade, mas vejam como um aprendizado. Eu tento tirar coisa boa de tudo, gente. Por isso que eu sempre tô aqui rindo, brincando com vocês e sabendo falar isso com sabedoria, né? Sabendo falar isso com uma, de certa forma, propriedade. Porque eu já passei por muita coisa, por mais que eu seja muito novinha, eu entrei na faculdade cedo, então tive que aprender muita coisa sozinha. Hoje em dia tem muita gente aí falando tudo pra vocês, diquinhas pra vocês. Então aproveitem, né? Você que assistiu até aqui, vou falar de novo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu joinha pra termos mais vídeos aqui. Também não se esqueça de me seguir no Instagram, @healthmaju e @majulemos, pra estar acompanhando a gente em tudo aqui. E é isso, um beijo e até a próxima.